você que nos assiste pela TV Câmara Natal. Este é o programa Letras Potiguares, que você já sabe, né? Aquele nosso encontro semanal para falar de literatura, de cultura, de arte, só coisa boa. E recebendo aqui no estúdio um amigo conterrâneo, amigo das letras, uma pessoa por quem eu tenho muito afeto e admiração também. Seja muito bem-vindo, Leandro Lispector. Gratidão é a palavra que enche agora o meu coração. Eu acho que nem nos meus melhores sonhos eu imaginei estar aqui nesse bate-papo, que para mim é uma partilha do sensível, né? Desse momento muito me honra, Michele Paulista. E que presente do universo, que presente da arte. A arte é muito generosa. Receber esse seu convite nesse programa Letras Potiguares e para falar daquilo que tem sido a minha vida, né? Como é que a poesia nos convida e esse livro que ele saiu por todos os meus poros e como chegou a esse título, vamos dizer assim, né? Brecha, porque imagine um menino saído ali do mangue macauense, né? E conhecer outros cenários, outros territórios e chegar aqui um pouco dessa minha saga. Então, para mim tudo é matéria de poesia. A gente vai já falar sobre brecha, mas primeiro eu quero fazer uma pergunta. Hoje eu estou muito provocativa, né, para o bem, mas eu gostaria que você me dissesse, Leandro por Leandro. Quem é Leandro Lispector? Por que Lispector? Quem é o menino Leandro? Quem é o homem Leandro? Quem é o ser Leandro? Como você se define? Isso tudo enredado nessa teia literária. Então, eu queria que você falasse um pouco para mim, para quem assiste agora. Por que Leandro Lispector? Quem é Leandro Lispector? Por Leandro. Certo. Leandro Lispector é uma pergunta também que eu me faço constantemente. Se eu pudesse colocar algumas palavras sobre Leandro Lispector, tem uma história assim, né? Meu nome? Que eu venho do mangue, mas hoje Leandro Lispector, ele é um poema colorido para o mundo, né? Leandro Lispector, que é o nome de batismo, que é minha grande intercessora, né? Clarice Lispector, ela meio que me tirou em vários momentos de depressão de um fundo da rede. E quando as pessoas elas perguntam, né? É o seu nome, não é o seu nome? E meio que eu disse, eu poderia responder como Clarice responderia? E o pessoal diz sim, né? E Clarice, ela diz assim, Michele, uma verdade inventada é mais real do que se fosse verdadeira. E o pessoal se dá por satisfeito com essa resposta, né? Então, digamos que o Lispector, ele é inventado e por isso que é muito mais real, faz muito mais sentido. Você me lembrou agora Bartolomeu Campos Queiroz, no livro O Olho de Vidro do Meu Avô, que ele dizia, né, que o olho de vidro via melhor que o olho bom, entre aspas, porque o olho bom via o que estava ali visível e o olho que não via era o olho que tinha mais possibilidades de visões, né? Então, eu lembrei disso agora. Ótimo. Bacana. Leandro professor, Sim. Leandro poeta, Leandro sensível, Leandro muitas ser facetas. humano, muitas facetas, né? Muito. Um caleidoscópico. Plural, complexo, caótico, fragmentado e também em derrisão, desconhecido. Tem sempre algo aqui, né, que eu acho que nasce justamente da poesia, né, que é essa busca constante e incessante. E como eu sou antropofágico, então eu vou deglutindo, comendo, né, me nutrindo de tudo que eu encontro no caminho.
Então é uma multidão de vozes aqui, a todo momento, gritando por todos os cantos, Michele. E eu acho que isso também, não sei se descreve, em parte ou totalmente, não sei, o processo criativo de Brecha, né? Para retomando Isso. Brecha. Eu recebi das suas mãos, né? Li, no bom sentido da palavra, desconcertante, né? Porque é aquela poesia que você, aqueles poemas que você começa a ler, aquela poética que você começa, mas que você não deixa ali um instante. Você tem que ler todo de uma vez, você tem que meio que devorar todo de uma vez. E traz algumas questões, algumas inquietações, né? Isso. E assim, é bem você, é bem Leandro mesmo. Me Tá. conta o processo criativo de Brecha. Fazendo esse Quer link, mostrar para né? nós, você trouxe? Sim, eu ando com essa bolsa aqui, quase aquele carteiro, por onde eu passo eu vou espalhando poesia, né? Porque Brecha nasce Michele Paulista, justamente desse meu ser poético, né? Que por muito tempo eu tentei abafar, esconder, eu tinha vergonha, né? É um ser muito afetado. Então, nas minhas memórias, imagine um rapaz, né, que tinha que seguir um padrão e, de repente, tá lá, imerso, dançando, pintando. Tem para a gente entender um pouco, né, desse movimento, porque até Brecha, para mim mesmo, tá eivado de perguntas. Tem muita coisa que eu ainda não consigo perlaborar, dizer em palavras. Olha como é difícil, né, para quem trabalha com a linguagem, né? Com a linguagem, não conseguir falar, digamos, da sua própria obra, né, em colocar coisas. É sempre uma interpelação muito urgente, né, do lugar que você sai, compreender um pouco das suas memórias, né. E imagine que um menino que ali só quer estar brincando e é visitado de dentro para fora, né, no fundo de um quintal, por exemplo, Macau, que é conhecida, né, pelos carnavais, e lá no fundo do quintal, se pendurando em galhos, árvores, nas paredes, e vinha um som daquela que a gente chamava a última rua, a Rua do Arame, que você conhece bem, e vinha aquele vento com aquele cheiro de maresia, né? De sal, salina, e vinha a música de quem? De Gilberto Gil, dizendo: toda menina baiana tem um santo, toda menina baiana tem um santo, que Deus dá. E eu me conectava com aquilo como se eu já conhecesse. Eu não sabia quem era Gil, eu não sabia que ele compunha, não sabia que aquela música era dele, né? Por isso que eu gosto muito esse autorretrato, ou, para dizer nas palavras de Roland Barthes, biografema, aqui, quando ele diz assim: nordestino, daqueles que arrancam a vida do chão com as próprias mãos. Nasceu no ventre do mangue macauense, e os primeiros seres que o receberam foram os ciris e os caranguejos. As folhas, o vento, a areia, a magia dos búzios. Tão nosso isso, né? Tão nosso. Eu esperei que você terminar de falar, tive que dizer, tão nosso. Nosso, é nosso. Cuida de cactos, amante de vinis, lado B, religião Rita Lee e curandeiro, professor especialista na área de letras, mestre em estudo da linguagem, doutorado na poesia. Das formigas, perdida nas páginas aladas das palavras e finissimamente escassa dos livros, inexistente borgianos. Pintor virtual das horas vagas, que conversa com plantas, balança o mundo na rede. Houve Milton Nascimento, Elza Soares, Edson Gomes, Elis Regina, iconoclasta do signo de Libra, anarquiza em delicadezas e teme inconveniências, multiplica sonhos, estandartes e sorrisos para não desistir de confabular ali onde não se pode ser. Já vi você agradecendo as plantas, inclusive na minha casa, pelo perfume, então é verdade, você conversa com as plantas mesmo. Confesso, para mim tudo está vivo, tudo é movência, tudo é inquietação. E quem me deu isso foi o mangue e a arte que vem do mangue, né? Eu falo que nós somos levantados do chão, como está lá na obra de Os Sertões, de Euclides da Cunha. Mas essa rede, ela vai se conectando, ela nasce lá na África, não é?
sobretudo, o meu mangue, ele é um mangue inventado, ele é um mangue psicodélico. Nosso mangue está lá, abandonado, né? Eu tento trazer esse olhar da nossa comunidade, né? Até porque Macau também tem toda uma rede pesqueira, né? E tem praias, né? Tem os rios, tem uma foz. Então, as brechas, né? Porque nós somos feitos dessa porosidade. Então, tudo aquilo que nos atravessa enquanto a gente vai sendo atravessado. E cá para nós, né? Vamos combinar, tem uma das entradas mais lindas. Com certeza, a mais bonita de todo o estado. Do nosso Rio Grande. Não aceito contestação. Inclusive, Michele. Nós somos bairristas, viu? Tem. Somos. Com orgulho. Um poema dedicado a Macau, que é Ode ao Meu Sal, que no final eu digo Macau marca. Né? E como? E nos marca de todas as formas. A gente conversou sobre isso, não foi? Certa vez, lembra? Sim, possíveis e imagináveis. E se for, eu falo aquele poema colorido, né? A minha vida, assim, lá em casa, Michele, faltava tudo. Passamos muita necessidade, faltava comida, né? Tempos muito difíceis, mas nunca faltou afeto, né? Então, você falou do processo criativo, a minha arte, ela nasce do entendimento que é o afeto que nos salva, aquilo que nos afeta, é uma afetação, né? E eu sempre fui muito afetado em todos os sentidos, a ponto, por exemplo, de uma criança que ainda não entender muito sobre o mundo, dizer, ele é um viado, filho da puta. Você escutar isso, né, todos os dias e está na sua constituição, e depois você transformar isso em arte, transformar isso em poesia, devolver ao mundo, né, na forma de poema, eu acho que isso é o que consegue me mover, né? A minha arte, ela vem muito dessa forma de inventar as coisas. Isso se conecta muito com Manuel de Barros, né? Porque nesse sentido, a gente carrega Macau para onde a gente vai. E isso a gente se torna cosmopolita, a gente se torna universal, porque na verdade a nossa comunidade é o centro, é o nosso centro, né? É o nosso centro, é a nossa referência. E a gente não consegue se desvencilhar, né? Isso. E todos, de certo modo, né? Você também como escritora e poeta, né? A gente canta, digamos assim, a nossa aldeia, né? Esse lugar, as ruas, as convivências. Mas, ao mesmo tempo, o meu signo também, ele rasga, né? Ele desconstrói, como você colocou muito bem, desconcertante, né? E eu acho que por isso que eu não tenho muitas respostas dessa minha poética, porque ela deve ficar reverberando dentro daqueles, né? E esse povoamento, né, polifônico, e você perguntou, Leandro, quem é essa pessoa? Eu digo polifônico, intertextual, estratosférico. Nada mais bacteriano, mas nada carnavalizante. Brecha passa a ser um paradoxo, que me lembra muito bem o poema de Ferreira Goulart. Traduzisse, né? Quando uma parte de mim é todo mundo, outra parte ninguém, fundo sem fundo, uma parte de mim multidão, outra parte estranheza e solidão, uma parte de mim pesa e pondera, outra parte delira, outra parte de mim almoça e janta, outra parte se espanta, uma parte de mim é permanente, outra parte se sabe de repente, outra parte de mim é só vertigem, outra parte linguagem. E traduzir uma parte na outra parte. É uma questão de vida e morte. Será arte? Será arte, né? Muito bom, E Ferreira. Brecha é um pouco disso, né? Tem muitas pegadas, assim, é um palimpsesto, né? Eu acho que é um fundo sem fundo. E brecha, na verdade, é apenas um estandarte que está começando a se levantar. Porque brecha vai gerar uma trilogia, né? Que está a caminho. Sim. Brecha digamos... Vai cavando mais fendas. Mais fendas.
E daí brecha, ele é a anunciação de que alguma coisa, algum abalo sísmico, ele está vindo, né? Mas aquilo que ali não se pode ser, essa insistência de ser ali onde não se pode ser. E se a gente for pegar imagens, né? E eu converso muito com o Drummond, aquela imagem da flor e a náusea. A flor está lá e é pisoteada, né? Passam por cima, mas ali ela está resistindo, né? E ao mesmo tempo... A flor nasceu no asfalto. No asfalto. E é feia, mas é uma flor, né? Então é um pouco desses poemas. E o Brecha, ele vem desse chão, que é sobretudo o chão do mangue, que é a lama, né? E aí dialoga também com o movimento do Mangue Beat, né? E aí o meu mangue, ele passa a ser colorido porque ele é psicodélico, né? Então ele traz de certo modo, a seguinte provocação, que é da gente poder poetizar espaços, poetizar corpos, poetizar pensamentos, e para isso a gente vai ter que desconstruir aquilo que até então a gente tinha tomado como uno, o sublime, né? E aquele que está padronizado, o uno mesmo e o sublime. Eu gosto muito quando o Beckett diz, né, essa ideia de perfurar as palavras. Então, Brecha tem toda essa porosidade, né? E aí quem vai dar essa rostidade são os leitores, né? Que eu não sei se já existe, se está acontecendo, se é para uma comunidade futura, se é para uma dor, né? Se é para uma morte, se é para uma angústia, em que esses poemas que são tão rizomáticos, que não tem cabeça, não tem pé, mas que pode se conectar com qualquer corpo. E daí a ideia da gente poetizar espaços, né? Por exemplo, a nossa sala de aula, o nosso corpo, as mentalidades, né? Então, daí que esse convite é para espiar esses segredos de liquidificador. Bem Cazuza. Leandro, você está com uma camiseta bem bonita, né? Isso. Do livro. Pode falar um pouco para a gente? Essa camiseta aqui, ela é muito significativa e representativa, que é o do nosso Clube do Livro, né? A Terceira Margem do Mangue, que é um clube do livro do IFRN Campus Macau, né? Então também é uma outra proposta da gente fazer a divulgação, né? Se conectar com outras comunidades, fazer essa rede de apoio e levar as pessoas o pertencimento, né? Conhecer as suas letras, e também muita gente escreve, né? Gosta de produzir os seus poemas. Então, Macau é um grande celeiro, né? Então, ali pulula de artistas, né? Sim. Então, Macau é a arte em todo lugar. Daí, o Clube do Livro, ele passa a ser essa instância maquínica, né? Para ir movendo, digamos, esse grande chão de estrelas. Verdade, muita gente boa, né? Macau teve uma efervescência, ainda tem, né? Mais destacada, nos seus anos 80, né? Nomes como Leão Neto, nosso saudoso Manassés, Silvinha Dantas, João Vicente, Sheila Bezerra, Horácio Paiva, né? O próprio Gilberto Avelino. Sim. Então, assim, é muita gente boa, muita gente que eu tenho assim como referência. Sim. E assim, eu acho que essas pessoas, elas arrancaram mato mesmo e abriram caminhos, né? Para que nós também, de certa forma, nos encorajássemos a escrever, a colocar as nossas sensibilidades também para fora, né? Colocar no papel. Eu acho que isso também é importante. Assim como nós, de certa forma, seremos também para os que ainda virão, que espero que venham. Sim. Que eu espero que venham. Liberdade sempre caça-cheito, né? Então, a poesia, eu me espanto comigo mesmo. Sempre estou ali assustado, né? Como é que a poesia ela resolve
visitar esse menino lá no fundo do quintal, né? E fazer dele professor, né? Você era Pesquisador da Rua Alecrim. Até falei para você que quando eu nasci, eu morava na Rua Alecrim. Passei pouco tempo lá, mas morava na Rua Alecrim. E assim, Macau é um poema concreto e salgado. Não é verdade? E tem que ter coragem para degustar. Sim. Tem que ter coragem para degustar. Mas você trouxe outro livro para nos mostrar? Tem. Além desse? Não, só o Brecha. Tem os outros que eu participo, né? Com as pesquisas acadêmicas. O Leandro, pesquisador. O pesquisador tem essa faceta também que eu acho interessante. Tem o professor, né, em sala de aula, que tem uma relação assim muito visceral com a sala de aula. Tem o Leandro Sebista, porque eu descobri que eu não sou uma biblioteca, que eu sou um sebo ambulante de livros. E Brecha, eu achei muito interessante uma fala de um escritor, né, que ele dizendo que a ficção dele nascia de um manto de um personagem. E eu fiquei pensando sobre de onde é que esses poemas de Brecha, eles nasceram. E aí, eles vêm do vômito de uma personagem, que é Macabeia, da Hora da Estrela. Quando ela chega naquele momento dramático, né, trágico, e ela vomita porque um carro, né, atropela ela. E ela cai delirando, dizendo assim, agora que está sendo o meu momento da Hora da Estrela. E ela começa a sangrar pela boca, ela vê um capim e um fiapo de sangue sai da cabeça dela. E ela associa aquele vermelho do sangue ao batom das grandes artistas, como Marilyn Monroe, né? E ela diz, está se realizando o meu sonho. Só que ela vomita uma estrela de 1000 pontas, né? E aí eu fui vasculhar o que tinha nesses cactos dessa estrela de 1000 pontas, né? E esses cactos dessas 1000 pontas, alguns poemas que estão nesse Brecha. Bacana, Leandro. Leandro, infelizmente o nosso tempo é curto, né? Para tanta coisa que a gente queria conversar. Eu gostaria mais uma vez de agradecer a sua presença, agradecer a sua amizade, que é muito cara para mim. E por você ter se disposto a vir aqui conversar com a gente, né? Assim, um dos programas mais bacanas que a gente fez. E eu deixo agora esse tempinho aqui, esses minutinhos, para você fazer as suas considerações, o que você mais quiser dizer antes da gente encerrar. Certo. Eu acho que eu posso me despedir lendo um poema? Pode. Fazer a leitura de um poema. Novíssimo Testamento. Angelito transviado. Quando abortei, um poeta desses malditos, desconhecidos, disse: vai ser Dru mundano. Travestido de cueca e calcinha, rasguei essas 2 palavras vomitadas ao meio caminho de espinhos rascunhados. Reticências. Fiquei nu, comovido como um riso riscado de demônio entre a feia flor e a náusea. Um pedaço de nada com algodão doce na cachaça. Comi as 7 faces gargalhadas. E para uma intertextualidade aí com o poema de 7 faces, né? 7 Quando nasci, faces. um anjo torto desses que vivem na sombra. Vai, Carlos, ser Ser gosto na vida. Vamos, Leandro, ser gosto na vida, nós dois. Obrigada, Leandro. Obrigada pela sua presença. E a gente fica por aqui. Até o próximo programa. Tá.